E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para mais uma daquelas anedotas, que são aqueles vídeos onde tem alguma historinha e que eu conto o que aconteceu ou comigo como aluno Pinguim, ou como professor Pinguim, que às vezes é uma história engraçada, às vezes é uma história emotiva, às vezes é uma história confusa. E a história de hoje tem meio que como objetivo explicar o que seria no meu conceito a diferença entre malandragem e desonestidade. Que às vezes a galera não sabe ver muito bem onde está a linha que divide uma coisa da outra. Eu acho que essa anedota ilustra um pouco isso. Espero que vocês gostem da anedota de hoje. Bora lá, vamos rodar a vinheta? Pois bem, essa história acontece no ano de 2002. Eu era aluno de graduação. E eu estava cursando disciplina de cálculo 3, que é onde acontece essa história. Obviamente tinha mais de uma disciplina acontecendo naquele ano, mas essa em específico acontece dentro de cálculo 3. E essa disciplina foi feita com um professor que ele era muito rigoroso com... A gente não precisava só saber cálculo. A gente tinha que saber o que a gente está fazendo, assim, saber se as coisas que a gente faz têm sentido no mundo real. Então, quando ele dava um exercício prático, era importante que as coisas fizessem algum sentido no mundo prático. E ele tinha uma política para avaliação de dar sempre, em cada prova, um exercício que valia 2 pontos e depois uma prova valendo mais 8. O primeiro desses exercícios, que valiam 2 pontos, ele era basicamente para calcular o volume de um objeto. Ele dava o objeto e a gente usava integrais para calcular o volume desse objeto. E aí eu comecei a fazer, normal, bonitinho, fui fazendo as contas. E eu me lembro do número até hoje, um negócio que me assombra há mais de 20 anos. Eu fiz as contas e ele deu menos 18π. Como ele é o volume de um objeto sólido, não importa o que aconteça, o resultado não pode ser um número negativo. Você não tem como ter antivolume, antimatéria. Isso é impossível. E se eu apresentasse menos 18π como resposta final, na visão daquele professor, e na minha também hoje em dia, agora que eu dou aula, tá tudo errado, nada faz sentido. Então, você não sabe o que você está fazendo se você diz que o volume de objeto é negativo. E aí eu falei, beleza, errei. A atitude que eu tive como aluno foi apagar tudo e fazer tudo de novo. Só que aí prestando mais atenção, tomando mais cuidado, e aí cheguei em menos 18π de novo. Quando eu cheguei em menos 18π pela segunda vez, eu tinha certeza absoluta de que o resultado era mais 18π, mas passando 2 vezes, especialmente na segunda vez que eu passei por tudo, não tinha como o resultado ser um número que não fosse mais 18π. Então, eu sabia que o resultado era aquele, mas eu não sabia onde estava o erro. Eu já tinha passado 2 vezes por aquilo. Hoje eu sei, eu peguei o objeto girando no sentido horário em vez de anti-horário. Hoje eu, como professor, vejo o erro que eu cometi lá em 2002. Mas na época o tempo estava correndo, não tinha muito tempo para fazer. E se entregasse o resultado que eu cheguei, menos 18π, estava tudo errado e eu ia simplesmente zerar aquela provinha de 2 pontos. Aí entra a malandragem, que era... é um monte de integral com senos e cossenos. E aí tem as regras de integral e de derivada, que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a integral do seno é menos cosseno e a integral do cosseno é mais seno. É muita coisa muito parecida, exceto por um sinalzinho. E aí eu, na minha malandragem, sem querer, acabei errando um sinal. E aí quando eu errei esse um sinal, aquele menos 18π que eu tinha chegado lá, das outras 2 vezes que eu fiz, acabou virando mais 18π. Que era um resultado que eu tinha muita fé de que era o certo. E aí eu não tinha tempo de fazer outra coisa, foi a única ideia que eu tive na hora. Terminei, assinei, entreguei. Na semana seguinte veio o resultado, eu fiquei com 1,75 de 2 pontos possíveis. Eu tenho certeza que se eu tivesse tentado fazer tudo do melhor que eu tinha conseguido, sem nenhum erro proposital, eu teria ficado com 0. Errar de propósito acabou valendo mais pontos do que se eu tivesse tentado fazer o meu melhor. A diferença da malandragem para a desonestidade, pelo menos no meu ponto de vista, é que eu não quebrei nenhuma das regras do curso. Desonestidade seria eu jogar na internet e tentar ver se esse exercício está resolvido em algum lugar, ou pedir ajuda para alguém que não era permitido na hora da prova. A malandragem é você, dentro do conjunto de regras, fazer uma coisa inesperada. É o que chamam hoje de pensar fora da caixa. Eu incentivo os meus alunos à malandragem, mas eu não deixo cruzarem a barreira da desonestidade. Quando eu consigo impedir, lógico. E é uma coisa que às vezes até tento ajudar os alunos a serem malandros comigo. O que me lembra uma outra anedota curta que dá para emendar nessa também, que é o fato de quando eu estava dando o curso de Cálculo 3, em 2013, na Universidade Federal de São Carlos,
estava dando aula para uma turma que era uma turma mista. Várias pessoas que já tinham reprovado a disciplina, a federal juntou, criou uma turma, botou de noite, me botou para dar aula. E muitos deles tinham reprovado com um professor específico que ficava cobrando... Ele tinha uma certa fissura por uma integral específica que é a integral de secante ao cubo. A integral de secante ao cubo, quando você sabe todos os passos, ela leva ainda assim uns 20 minutos para fazer. E eu acho errado cobrar isso dentro do curso de cálculo 3. Em cálculo 1 eu sempre ponho ela na prova, mas em cálculo 3 eu acho que é um pouco de sacanagem. E aí eu falei, galera, eu vou fazer uma promessa aqui para vocês de que vocês nunca vão precisar calcular essa integral em nenhuma prova minha. E aí, numa das minhas provas, eu peguei e coloquei essa integral no meio de uma questão. Um detalhe importante aqui, minha promessa é você nunca vai precisar calcular essa integral numa prova minha. Porque a ideia é que eu coloquei ela numa questão de campo conservativo, num caminho fechado. E aí o resultado era 0. Mas você não precisava fazer a conta. A minha ideia para incentivar a malandragem dos alunos era, como eu prometi que eu não iria pedir para ninguém calcular aquilo, e aquilo está na prova, aquilo não deve ser calculado. Então, existe alguma coisa. Qual é essa coisa? E era aí que eu estava querendo incentivar um pouco a malandragem dos meus alunos. Embora uma coisa que eu sei que vários pensaram é que, poxa, ele dá aula de matemática, a palavra dele não vale nada, ele é um filho de uma e ele sacaneou a gente na prova. Se você que estiver assistindo agora um dos vídeos é um desses alunos que fez isso e depois não foi na aula de revisão de prova, onde eu falei que não era para calcular isso mesmo, eu juro que eu tentei te ajudar. Para mim, essa é a diferença de desonestidade e malandragem. Desonestidade, você quebra explicitamente uma regra. Malandragem, você se mantém dentro do conjunto de regras, mas não faz aquilo que o juiz está esperando. Espero que vocês tenham gostado dessa anedota de hoje e quero lembrar vocês que se vocês quiserem deixar algum comentário, crítica, sugestão, pedir algum exercício para resolver, pedir algum tema para a gente trabalhar, algum estilo de vídeo para aparecer mais, pode deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, estão passando aqui meus contatos diretos. E eu espero de verdade poder ver vocês no futuro em alguma outra anedota ou em algum outro vídeo de exercício resolvido. Obrigado por hoje, pessoal. Até a próxima.